E aí galera, bem-vindos ao canal Radiata. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos animes dessa temporada que acabou de estreou exatamente ontem, no dia 1º de abril. O nome do anime se chama Tower of God. Já faz um tempo que eu não faço review de animes aqui no canal e eu já quis fazer um review rápido sobre Tower of God porque realmente a trilha sonora e a animação desse anime está muito boa. E deixa eu dar o meu entendimento sobre o Tower of God. Eu particularmente gosto muito de ver os animes da temporada e esse Tower of God, na proposta de história dele, parece que algumas pessoas elas vão para uma torre muito mística, que não dá muitos detalhes no primeiro episódio. Eu acho que quando a gente vai assistir algum anime também, se ele já tem mangá, se ele está estreando na temporada, vale muito a pena você ver se já tem um mangá e às vezes é mais interessante você começar assistindo o anime para depois você ir pro mangá do que muitas das vezes você já lê o mangá e depois você vê o anime. Por que eu recomendo vocês fazerem isso? Porque tem um detalhe muito simples. O anime, ele passa uma experiência um pouco mais imersiva do que o mangá. Tem a trilha sonora, tem a dublagem, tem muitas coisas que complementam você para você ter uma experiência legal quando você vai assistir um anime. Já o Tower of God, nesse primeiro episódio, eu gostei muito desse anime porque a trilha sonora ela combina muito com a proposta do anime, de uma coisa mais misteriosa, de fantasia, de tensão. E todos esses detalhes, todos esses conjuntos, de emoções você vê já direto no primeiro episódio. Eu recomendo muito esse anime. Começa a assistir esse primeiro episódio agora, Se você já assistiu, provavelmente você deve ter compartilhado de algumas opiniões comigo. Eu vou começar a divulgar mais o canal porque eu quero investir muito no canal Radiata, não só em animes, mas também em jogos e outros tipos de conteúdo que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar e vai se divertir bastante de ver. Inclusive vou fazer recomendações de mangás também, se vocês, por exemplo, às vezes vai ter temporada que não vai ter nenhum anime que vai chamar muito a sua atenção, então vou fazer recomendações também de mangás para vocês lerem, light novels, é muito legal uma light novel também, principalmente traduzida, porque tem muita gente ainda que não fala inglês, mas vamos resumir o meu entendimento sobre esse primeiro episódio de Tower of God. O primeiro episódio, ele traz um personagem que ele está, pelo visto, em uma busca de alguma coisa, ele quer proteger uma garota. Já nessa primeira parte do episódio, você já vê que essa garota ela tá indo para essa torre, que é a proposta do anime ou do mangá. E ela quer fazer um objetivo dela, que é ver as estrelas na torre, eu acho que é alguma coisa assim. E ela acaba sendo meio que teleportada para essa torre. E o personagem principal, no que tange ao objetivo dele, ele queria ficar muito ao lado dessa pessoa, e ele acaba sendo puxado direto para a torre. Logo no início você já tem a visualização de um personagem muito misterioso, que ele se diz ser meio que o mediador, o zelador da torre, digamos assim. E aí você vê que o personagem ele tem um poder escondido, só que ele não revela nada, ele simplesmente vai conduzindo o personagem principal até a história. E aí no primeiro desenvolvimento da parte da história, é importante ressaltar que quando eu estou comentando sobre o anime, eu já vou dar alguns spoilers sobre o primeiro episódio. Se você não quer spoiler, se você já se interessou pela proposta, vai direto lá no anime, assiste o episódio e depois volta no vídeo. Ou se você também não se importa com essa questão de você ter alguns spoilerzinhos, vai lá assistir que você vai ter uma experiência muito boa. Já nessa primeira parte do anime, que tem esse desenvolvimento do personagem principal com a personagem que aparece ali com ele, você já vê que tem uma trilha sonora voltada para o que vai acontecer. Então ele já desperta uma ansiosidade para você saber o que vai acontecer nessa história. Depois que ele vai ser teleportado para a torre, que é uma torre misteriosa que eu também não li o mangá, só para eu começar a ver os argumentos, as pistas do primeiro episódio para começar a construir a história, eu acho muito interessante que tem esse personagem principal, ele vai ser puxado para a torre, e esse zelador ele demonstra assim que ele está conduzindo, mas conduzindo por baixo dos panos, não demonstrando a real intenção dele. Ele tem uma intenção, ele vê um potencial no personagem principal. E aí, o personagem principal, para ele participar da torre, que a torre, se eu não me engano, são vários níveis, e cada nível você tem que superar um desafio para você chegar no nível superior. Pelo visto, parece assim a primeira proposta que é tipo um Battle Royale. O que é Battle Royale? É quando, entra um monte de gente num local só e só vai sair uma pessoa, digamos assim, desse local. Mais ou menos um Fortnite da vida na torre.
É o que me pareceu. A proposta em si parece muito legal. Então o personagem principal ele tem que comprovar que ele é corajoso, e a prova de coragem que para ele passar na torre, ele tem que quebrar uma bola misteriosa lá e tem um monstro muito forte. Nesse momento que ele já vai de cara com esse desafio, porque ele parece que não tem medo, né, de pagar o preço para poder entrar na torre, pelo visto a motivação do personagem principal é tão forte que ele não hesita em nenhum momento em arriscar a vida dele para chegar perto daquela garota no início da história. Então você já vê, né, um desenvolvimento de história bem elaborado. E aí apresentam você uma outra personagem, essa personagem ela vai argumentar falando que ele é muito perigoso, que esse personagem tem que sair porque ele não é regular, ele não foi chamado pela torre. Pelo que a minha impressão da história foi que para ele participar da torre, ele tem que ser convidado, ou então ele entra como irregular, e ele entrou como irregular. Já nessa terceira parte aí da história, ele comprova, né, que ele realmente tem a coragem, ele não hesita na hora que um monstro lá que vai desafiar ele, quase mata ele não hesita, e inclusive seria uma prova, um teste de coragem, e ele acaba passando. Já nesse primeiro episódio acontece poucas coisas, mas essas coisas têm uma proposta muito interessante. Então, quando você vê que o personagem ele tem uma motivação forte, tem muitos mistérios naquela torre, tem personagens que parece que vão ser de longo prazo na história, realmente esse primeiro episódio, ele iniciou e fechou com chave de ouro para despertar sua curiosidade. Fica essa minha recomendação, esse review rápido sobre Tower of God. Eu espero ver vocês em um próximo vídeo.